Hoje, 14 de dezembro de 2016, estamos entrevistando pelo Projeto História Oral TRT o desembargador federal do Trabalho, Breno Medeiros. Boa tarde, doutor Breno. Boa tarde. Doutor Breno, em que data e local o senhor nasceu? 30/3/69, cidade de Curitiba, Paraná. Qual a origem da sua família? Seus pais são oriundos de qual estado? Meus pais são oriundos de Santa Catarina. Meu pai do sul de Santa Catarina e minha mãe do norte de Santa Catarina. Qual a profissão de seus pais? Meu pai é bancário do Banco do Brasil, minha mãe é do lar. Doutor Breno, que memória o senhor traz da sua infância e adolescência? Frio. Brincadeira, mas é que nós vim para Goiás e, na realidade, a cidade de Curitiba, o frio, o clima, é essa memória que eu mais tenho forte, assim, além do carinho dos pais e família, e a família também. Quantos irmãos vocês são e qual sua ordem entre eles? Nós somos em 5 irmãos, 2 homens, 3 mulheres, eu sou o quarto irmão. Quando criança adolescente, o que o senhor aspirava a ser ao tornar-se adulto? É difícil, tem coisas que às vezes a gente não pensa muito, principalmente nessa data, mas eu tinha uma facilidade para matemática, então eu me inclinava à engenharia. As coisas mudam. Doutor Breno, o senhor poderia falar sobre suas experiências profissionais antes de iniciar a carreira jurídica? Não, eu só tive experiência profissional na carreira jurídica. Somente. Eu fui estagiário em 2 escritórios de advocacia e aí eu saí no último ano da faculdade, fui estudar para concurso, passei os concursos de delegado de polícia, de promotor e de juiz do trabalho aqui. Os 2 primeiros, no delegado eu fiz a escola de polícia, comecei a escola, mas daí eu já fui chamado no concurso de promotor de justiça, fui promotor de justiça de setembro, se não me engano, é setembro de 91, até março de 92, quando tomei posse como juiz de trabalho. Isso tudo no estado do Paraná. Certo. Eu fui promotor, eu lidei praticamente com o juízo civil, eu fui para a cidade de Alto Piquirim, logo que fui designado, e fiz júris populares, fiz 3 júris populares, e fiquei até o final de dezembro de 91. E em janeiro eu substituí na 9ª Vara Criminal de Curitiba e em fevereiro na Auditoria da Justiça Militar em Curitiba. O que o levou a escolher a área jurídica e em especial a magistratura? A área jurídica, eu tenho uma irmã que é formada em Direito, eu tenho um cunhado também, e na realidade a gente vai conhecendo. Eu gostei da forma como era exercido o direito, e ao final, no último ano, eu estava inclinado a fazer engenharia e direito, e eu fiz mesmo, durante o primeiro ano eu fiz direito pela Federal do Paraná, pelo período da manhã, e fiz ciência da computação pela PUC, no período de tarde e à noite. Então, durante um ano eu conciliei os 2 cursos. E aí, ao final de um ano, eu pude decidir que o que eu queria mesmo era o direito. Excelência, o senhor foi empossado como juiz substituto aqui em Goiás em março de 1992, quando o tribunal tinha pouco mais de um ano de funcionamento. Quais foram as dificuldades enfrentadas pelos pioneiros? Se recorda? As dificuldades eram
grandes. Eu tomei posse de manhã, à tarde eu estava fazendo audiência. Já cheguei no primeiro mês, substituí 3 varas ao mesmo tempo, a primeira, a segunda e a quinta vara. E ainda, eventualmente, a sexta vara, substituindo alguns dias, fazendo audiência em todas. Cheguei, inclusive, na vara de Catalão, fazer processo da vara de Catalão sem nunca ter ido lá. Despachando os processos, o pessoal de Catalão vinha aqui. Então, o acúmulo era grande, existiam poucos juízes. Essa que é uma realidade que a gente tinha pautas enormes de 2 anos, e aí nós fazíamos um volume de processos hoje que não se dá para comparar, né? Então, nós fazíamos uma média em cada vara de 15 audiências iniciais, 5 instruções de terça, quinta e 4 instruções na segunda e na sexta. Então, com prazo de 10 dias para a sentença. Tá? Muitas das vezes nós fazíamos à mão ou fazia num computador em casa e imprimia em casa. E então, essas sentenças, e na realidade é uma outra realidade, né? Isso tudo é uma outra realidade, né? Hoje é inimaginável para o pessoal que entra hoje, que tem uma escola de magistratura, que ensina, em que a cobrança é pequena. Eu acredito que eram outros tempos mesmo. Desembargador, a sua vinda para Goiás se deu exclusivamente por causa do concurso para juiz substituto? Ou o senhor já tinha intenção de sair do estado, do Paraná? Foi em razão do concurso, mas meus pais já tinham morado aqui por 2 anos em Anápolis, então eu já sabia, não conhecia o estado, mas eu já sabia, por informações deles, de como era o estado de Goiás. Então, mas foi em razão do concurso mesmo. Certo. Doutor Breno, como o senhor avalia o fim da representação classista na justiça trabalhista? A representação classista, ela, para o primeiro grau, ela era uma boa, uma boa alternativa para acordos. Então, porque você tinha uma legitimidade do classista do patronal e do classista do trabalhador. Acontece que ela foi desvirtuando. Primeiro, a nível nacional, no TST, você tem que são matérias puramente de direito terem classistas. Segundo, no TRT, as coisas no segundo grau nem sempre eram tão técnicas. Então, um juiz classista reformava sentenças de juízes togados do primeiro grau. E o que piorou mais ainda foi um período aqui em que chegou um presidente do tribunal e quis colocar toga em juiz classista. Então as coisas foram se deteriorando até que se descobriu que havia uma desnecessidade. E como tudo que na vida que não é necessário, tende a acabar. Excelência, em 1997 a 1999, o senhor se tornou presidente da Matra 18. Poderia falar sobre aquela experiência? Eram outros momentos, realmente é outra ideia. Eu fui presidente da Matra sem estar afastado, continuando com a jurisdição, fazendo meu serviço aqui dentro do tribunal. Apesar de ter essa previsão na LOMAN, o afastamento não era o normal ocorrer. Então, sem nenhum juízo de valor para os afastados ou não, o momento era diferente, né, naquela época.
Mas foi muito bom conhecer os outros tribunais, saber como eles funcionavam, e nós termos aqui na minha gestão, eu busquei ter uma interação maior entre os juízes, não só aqui de Goiás, mas da região centro-oeste e de todo o país. Tanto que nós fizemos um primeiro encontro do centro-oeste, com ministros falando, nós fizemos em Caldas Novas, que foi um encontro que vieram todas as regiões, e fora isso a gente fazia encontros recreativos, campeonatos de futebol, e todo esse pessoal que hoje eram presidentes de Amatra, eles hoje são presidentes de tribunais. Então, hoje alguns são ministros do TST. Então, essa relação, ela continuou e continua até hoje, e ela é importante para ter uma unidade da magistratura nacional para que os objetivos com que a gente busca sejam conquistados. Excelência, em outubro de 2009, o senhor foi promovido pelo critério de merecimento a desembargador federal do trabalho, a desembargador federal desse regional. Como o senhor se sentiu nesse novo desafio? Faça um paralelo quanto à atuação de um juiz de primeira instância e um juiz de segunda instância. Bom, em primeiro, aumentei pelo menos 30% o meu salário. Mentira. Eu aumentei o meu trabalho. É o que todo mundo pensa, não sei, aumentou, foi para ser desembargador e aumentou o salário. Não é o salário. Eu aumentei o meu trabalho. Hoje, um juiz, eu acho importantíssimo quando o juiz vem substituir no tribunal, porque ele tem uma imagem, não, você tem os assistentes, os assessores. Acontece que o volume de trabalho é muito maior. Então, é uma sequência da carreira, é uma mudança de atitude, uma mudança de trabalho, são coisas novas, mas que a gente carrega. Sim, é claro, a experiência que a gente teve no primeiro grau. Eu, no primeiro grau, tinha uma vida muito mais tranquila, menos atribulada, com menos processos, com mais tempo. E hoje, no segundo grau, eu vejo que tem uma responsabilidade igual, ela é comparável à responsabilidade, mas o volume de serviço realmente ele aumenta. E a mesma coisa ocorre no futuro, em outras instâncias, há sempre um incremento aí de trabalho. O primeiro grau, falando ainda sobre isso, eu estive 18 anos no primeiro grau. Então é uma coisa que você vai se acostumando, vai apresentando novas formas de trabalho e vai melhorando. Então, quando você vem para o tribunal, você vê que tem que reaprender, porque você já não faz mais audiência, você já não pode fazer um acordo num processo. No segundo grau, todos os processos que vêm têm que ser julgados. E essa é uma ilusão, às vezes, as pessoas que não vêm para cá, que não substituem, porque elas imaginam que é muito mais tranquilo. Por isso até o sistema do nosso tribunal hoje de substituição eu acho que é completamente correto. Desembargador, outros colegas do senhor destacaram que no primeiro grau havia mais calor humano. Eles eram mais amigos de servidores, conversavam com advogados e ele se sentiu mais próximo das pessoas. Ao contrário do segundo grau, que eles se sentem um pouco solitários. O senhor sentiu isso, essa diferença? Com relação a servidores, não. O pessoal que está comigo me acompanha há muito tempo. Então eu não tenho essa dificuldade. Aliás, pelo tempo que a gente já está junto, nossa amizade foi ficando cada vez maior. Então o relacionamento com os servidores e com os pares, com os juízes e desembargadores, ela é muito tranquila. Com relação a advogados, é que a gente não encontra mais eles. O que era um convívio diário,
em audiência, você não tem mais. O que você tinha um convívio diário com as partes, você deixa de ter, você passa a ter o convívio com o papel e com o que elas realmente falaram nos autos. E essa é a grande diferença. O isolamento, a diferenciação de um serviço para o outro é esse. Um é o contato direto com a parte e o outro é o contato com o que já está esclarecido, estabelecido nos autos. Desembargador, a justiça do trabalho é sempre vista como uma justiça social. É comum ouvir as pessoas falarem que ela é uma justiça pró-empregado. Por que há essa sensação na sociedade? Por que a justiça do trabalho se difere tanto da justiça comum? Não sei se ela se difere tanto da justiça comum. A justiça de pequenas causas que tratam do direito do consumidor, ela é igual à justiça do trabalho. É só matéria, porque realmente o que geralmente causa comoção, as dificuldades ou o não cumprimento dos direitos ocorre por parte do empregador. O empregador, se ele quiser mandar alguém embora, dispensado, ele não precisa vir na justiça para isso. Para o empregado receber, ele precisa vir na justiça para isso. É a mesma coisa no direito do consumidor. A empresa, se ela forneceu um produto que veio defeituoso, ele não precisa vir na justiça para trocar ou então para dizer que não vai trocar esse produto. Agora, o consumidor precisa vir na justiça exatamente para trocar o produto ou então para que ele receba o dinheiro de volta. É uma questão da própria natureza das causas. A mesma coisa eu posso até falar sobre a justiça criminal, que ela também tem ela é do quê? É do delituoso, certo? É o delituoso que está ali, que cometeu aquele crime, que está sendo julgado, que o Estado está buscando uma reparação para toda a sociedade. O que se confunde muito com uma justiça civil, onde se busca as partes são iguais, cada um pode, a seu bel prazer, desobedecer uma lei e aí o outro tem que buscar. Você não importa qual dos dois que seja. Mas mesmo assim a gente verifica muitas vezes que o próprio empregador, como justa causa de pessoas, de empregados estáveis, que aí o empregador tem que vir na justiça para dispensá-lo. Então é o que está na lei. A justiça ela não é, a justiça é a decorrência do que a lei traz. É só uma questão contingencial, que é a nossa análise, a lei que está protegendo a nossa parte, ela busca resguardar os direitos que são tanto do empregado quanto do empregador. Excelência, a justiça do trabalho hoje é a justiça mais célere, a mais respeitada e a de mais fácil acesso também. A que se deve a isso? Ela se deve à CLT, ao processo do trabalho, a nossa conciliação, que hoje o CPC estabelece que a conciliação é importante, o CNJ traz aí diretrizes para a conciliação, mas isso já existia desde dos primórdios na CLT. Então, nós temos isso, nós temos uma estrutura também dada, onde servidores são comprometidos, juízes comprometidos, todos passando um concurso recebendo salários compatíveis com o seu trabalho. Então tudo isso gera uma situação favorável para que as pessoas desempenhem da melhor forma possível. Então você tem todos os instrumentos
que levam a essa conclusão, que levam com que a Justiça do Trabalho consiga ultrapassar essa dificuldade que é o volume de processos que existem hoje no país correndo. Na sua opinião, o senhor concorda que a Justiça do Trabalho tem cumprido seu papel de órgão conciliador? Sim, eu acredito que ela tem conciliado dentro do processo, que é a função dela. A função da Justiça do Trabalho hoje, ela não é fazer uma conciliação fora das leis, anterior, o que talvez fosse muito mais interessante a gente prevenir isso. Mas isso cabe aos sindicatos fazer essas conciliações, eles trazerem essas normas, dizerem como eles querem. A Justiça do Trabalho, ela dentro de uma situação, de um direito que já foi, ou pelo menos teoricamente teria sido desrespeitado, ela traz as partes e tenta conciliar. E os nossos índices de conciliação são muito bons. Desembargador Breno, como o senhor vê a definição pelo CNJ e CSJT de metas a tribunais? Que nós temos que cumprir. Está na Constituição que quem define é o CNJ e CSJT. E todos eles definem de acordo com reuniões setoriais. As partes participam. Os tribunais participam. As presidências dos tribunais opinam. E eu acho que metas, quem não tem meta não vai a lugar nenhum. Então nós temos, metas são direcionamentos. E metas não são para nós vivermos em função das metas, mas para que elas sejam consequência de nossos atos. Só para a gente saber onde a gente está. Então eu vejo com muitos bons olhos as metas para a justiça como um todo. Desembargador, em 2012 entrou em vigor no nosso tribunal o PJE. Como magistrado que vivencia o PJE no seu dia a dia, acredita que esse sistema já alcançou um nível satisfatório? Não. Eu tenho buscado, nós ainda estamos vendo muitas dificuldades, mas estamos caminhando para melhorar. O TRT de Goiás, um dos mais jovens do Brasil, é considerado um dos melhores do país, servindo até de modelo para outros regionais. Como pioneiro, esperava que chegasse a esse ponto? Eu acredito no comprometimento dos juízes e servidores aqui. E acredito em todas as administrações dos tribunais, do nosso tribunal, que vieram antes da que está hoje do Dr. Aldon. Então, eu acho que foi uma sequência de administrações bem-sucedidas, apesar das intempéries e das dificuldades que se apresentam sempre em cada momento da Justiça do Trabalho nesses 25 anos de Goiás. Na sua opinião, qual a importância da formação inicial e continuada para magistrados e servidores? A formação inicial, ela é muito importante porque ela traz a experiência do mais antigo. Então, é o mais antigo esclarecendo, repassando, demonstrando as dificuldades. E a formação continuada é porque nós estamos sempre aprendendo alguma coisa. Então, a pessoa dizer que não precisa aprender mais nada na vida, ela está desaprendendo. A vida apresenta sempre uma situação nova. E esse enfoque na formação de magistrados é essencial para que sejam repassadas as boas práticas e facilite o trabalho do dia a dia, né, do magistrado. Desembargador, enquanto corregedor, no decorrer dos trabalhos inspecionais,
quais os enfoques que a Corregedoria deu mais atenção? Os enfoques não são definidos pela Corregedoria. Os enfoques são definidos pelo CNJ, CSJT, as normas, regulamentos que são aprovados pelo tribunal. A Corregedoria simplesmente verifica se as varas, se o primeiro grau está cumprindo o que é determinado em várias resoluções, em vários provimentos, em várias decisões de órgãos superiores. E a Corregedoria se pautou nesse ano em que eu estou como corregedor, se pautou em auxiliar cada vez mais o magistrado e o diretor de secretaria no desempenho da sua atividade. A Corregedoria, ela não é um órgão punitivo, é um órgão consultivo, é um órgão que auxilia. Na realidade, nós somos os reais servidores das varas. O corregedor serve aos juízes, serve aos diretores, certo? Com a sua experiência e com o conhecimento que ele tem, sempre balizando o que seria melhor ou pior e pensando numa prestação judicional mais célere e eficiente. Ainda enquanto corregedor, o senhor teve a oportunidade de conhecer bem de perto as dificuldades enfrentadas pelos nossos magistrados e servidores no seu dia a dia. Igualmente, a necessidade e reclamações daqueles que procuram essa especializada. Como futuro presidente, possui projeto para melhorar o aprimoramento dos serviços judiciais? Da mesma maneira, possui orientações necessárias à correção daquelas falhas encontradas? Em primeiro lugar, a presidência, ela vem com, existe um plano estratégico aprovado pelo Tribunal Pleno. A presidência é um órgão executor da administração. Não é ele quem define a administração. Quem define a administração é o Tribunal Pleno, através das resoluções, através do planejamento estratégico, através das ações que serão efetivadas e que o presidente, na realidade, unicamente executa. Claro que dentro do planejamento estratégico nós temos um plano de gestão para esses 2 anos. Esse plano já foi publicado antes da eleição, foi esmiuçado junto com os desembargadores para que eles soubessem, eu acredito até que com a eleição ele dá uma legitimidade a esse plano, e aí todas as áreas estão sendo contempladas nesse plano, sempre buscando o planejamento estratégico, claro, do tribunal e pensando no futuro, resguardando o presente. Nós não queremos acabar com nada que existe, nós queremos acrescentar, aperfeiçoar as instituições que estão, o que é normal em cada administração e na evolução do tribunal e na evolução que existe dentro da própria justiça através de discussões com o CNJ, CSJT e aí por diante. Então, o que é importante deixar claro é que eu sou simplesmente um executor e ouço as dificuldades. No nosso, me parece, são 476, 473, é um número por volta disso. Sugestões que eu tive nesse ano e que foram separadas para que nós pudéssemos criar um plano de ação para a gestão nos próximos 2 anos. Doutor Breno, em 2015, o senhor foi convocado pela 4ª vez para atuar como desembargador convocado do TST, sendo inclusive o primeiro colocado entre os desembargadores convocados, julgando em torno de 8.000 processos. Ao final de sua atuação naquele aludido órgão, lhe rendeu muitos elogios, tanto pelos seus colegas da 8ª turma, como também pelo ministro Márcio Eurico Vitral Amaro,
Poderia falar sobre a sua atuação, essa experiência no TST? É realmente algo diferente. Ser juiz de primeiro grau requer alguns conhecimentos e a forma de trabalho de um jeito. Ser desembargador são outros conhecimentos, porque você não precisa só conhecer da sua região, você tem que conhecer o estado inteiro, de todos os tipos de causa que existem no estado. Trabalhar no TST é completamente diferente, porque enquanto no primeiro e segundo grau você analisa a prova e você revê uma decisão do primeiro grau no segundo, e no primeiro você tem o ineditismo de você receber das partes os argumentos e você engendrar uma decisão. No TST você já tem os fatos estabelecidos pelo primeiro e revisados pelo segundo grau, e na realidade você, com essa certeza dos fatos, você os adequa à lei, de acordo com a jurisprudência dominante. Então é um outro tipo de trabalho completamente diferente do que nós tivemos vivenciado em outros momentos. Nós nos adaptamos, foi no início muito difícil, mas no final logramos êxito e todos os processos que vieram distribuídos para nós conseguimos, com um grupo reduzido de servidores, nós conseguimos debelá-los. Então, me parece que é por isso que vieram esses elogios, né? Nós tivemos uma relação muito boa durante praticamente 1 ano e meio que eu estive no TST, tanto com o ministro Levenhag, que é o presidente, que era presidente na época, quanto com o ministro Márcio, que era o presidente da turma, a ministra Cristina, que veio depois, voltando do CNJ, a ministra Dora. Então, essa foi uma relação profícua e que fez entender um pouco mais de como que funciona a maior corte trabalhista do nosso país. Desembargador, na atual conjuntura política, social e econômica do Brasil, como o senhor avalia esse momento histórico que os tribunais regionais do trabalho de todo o país atravessam? O que todo o país está atravessando, não só os tribunais regionais. Dificuldade orçamentária, o nosso país está com dificuldade, nós temos que ser criativos e fazer mais com menos. E dar nossa contribuição nesse momento difícil. Na sua opinião, quais são os desafios que o nosso tribunal ainda tem para cumprir? Quais os obstáculos que essa corte ainda tem pela frente? Os obstáculos são grandes, desde problemas externos, como orçamento, como as leis são interpretadas, como está o judiciário, o legislativo, o executivo hoje a nível nacional, com as dificuldades de cada um. Mas a gente tem também dificuldades internas. Eu falo isso e está no meu plano de ação, que nós temos que deixar um pouco mais profissional a questão da gestão dos processos. Hoje nós temos uma administração fordista antiga, em que você tem partes estagnadas, separadas do tribunal. E eu falo isso, tenho repetido isso durante esse ano todo, que cada servidor, cada juiz deve ter uma visão global do todo do processo, por que ele existe e para que ele serve. Então, isso em uma moderna gestão por qualidade quer dizer gestão por processo. Então, se nós conseguirmos fazer isso, eu tenho certeza que seremos mais eficientes, trabalharemos com menos recursos e cumpriremos a nossa função, que é dar uma resposta à sociedade de forma
justa e rápida. Excelência, o senhor é a favor da reformulação da legislação trabalhista? Como fazer isso sem perder o escopo de proteção ao trabalhador? A questão é espinhosa. E eu acredito que, como juiz, a função do magistrado é analisar a lei da forma como ela existe. A função do legislador é de criar a lei para o futuro. E a função do executivo é de aplicá-la no presente. Não penso e respeito os colegas que pensam dessa forma, mas eu não penso que a magistratura deva modificar ou querer mudanças. Isso cabe a quem foi eleito. Cabe a nós aplicar o que existe. É a separação dos poderes. O que hoje está muito em voga é a mistura de um poder com o outro. Então, isso eu tenho falado algumas vezes nesse sentido. Se a magistratura for a magistratura, ela estará cumprindo melhor o seu desiderato. Excelência, o senhor será o próximo presidente no biênio 2017 e 2018. Como se deu o seu preparo para assumir a presidência deste tribunal, tanto na parte teórica quanto na prática? Se sente preparado para os desafios que terá pela frente? Poderia falar a respeito? Eu busco, desde quando estava na junta ainda, na 9ª junta, em 93, que eu fui promovido a juiz-presidente na época, hoje a nomenclatura é juiz titular, recaindo sobre mim a administração dessa junta e depois da vara, eu busquei conhecer como fazer da melhor forma possível. Primeiro, conhecendo como são as outras unidades judiciárias do país, e aí aquela minha experiência como presidente da Matra. Logo após a presidência da Matra, eu fui nomeado na época pela desembargadora Ialba para ser o representante da qualidade no tribunal, quando se começou o programa de qualidade no tribunal. E eu fiz o MBA, então, de 99 a 2000, são 2 anos, 420 horas, em Engenharia da Qualidade na USP, onde eu tive a melhor nota, certo? Inclusive, a minha monografia foi sobre o planejamento estratégico do tribunal, que não existia à época. Com isso, a gente continuou trabalhando nessa área mais algum tempo, inclusive até a administração do desembargador Saulo, onde eu também atuei como ouvidor do tribunal, porque eu entendo que nós temos que ouvir, a gente tem que saber o que as pessoas querem e não impor o nosso pensamento. Quando eu voltei do TST ao final do ano passado, e já em meados de outubro do ano passado, nós já havíamos criado um grupo para pensar na próxima administração. Esse grupo foi tomando corpo a partir de fevereiro desse ano, e eu trabalhei aí num programa que se chama Reconhecendo o TRT, onde nós buscamos ouvir todos os servidores. Eventualmente, um ou outro não foi, mas a gente tentou abranger a maior gama de servidores possível. Isso trouxe uma conclusão desse programa, com várias, como eu já citei, com várias sugestões. Essas sugestões foram catalogadas, foi feita uma análise
e um planejamento em cima delas, de como trabalhar. Fora isso, levamos em conta o cenário externo, a pesquisa de satisfação interna e a pesquisa de satisfação externa. Tudo isso para se criar um plano. Esse conhecimento pessoal e como a gente foi levando isso adiante, e o conhecimento do tribunal em todas as suas dificuldades e ouvindo os servidores, eu acredito que tem facilitado para que a gente possa criar algo palpável antes mesmo do início da administração. Então, todos esses fatores é que levaram ao preparo, não só meu, mas de toda a equipe, para que no início de fevereiro do ano que vem a gente possa dar cabo com essa grande dificuldade que nós temos, que é a administração desse tribunal. Desembargador, há uma certa intranquilidade dos servidores com relação assim à sua administração. O que o senhor falaria para eles hoje? Que isso é normal. Porque tudo que é diferente, tudo que é desconhecido, gera intranquilidade. Isso é do ser humano. E eu tenho isso na maior tranquilidade na vida. O que nós estamos fazendo é algo novo. Mas esse algo novo está sendo divulgado com o tempo, para que as pessoas saibam o que vai acontecer, para que elas tirem suas dúvidas, para que elas venham e conversem sobre o assunto. E tenham essa mudança, porque o que eu estou tentando fazer não fui eu que inventei. Eu simplesmente busco os melhores doutrinadores de administração pública e privada a melhor forma de se administrar o nosso tribunal. Não é mais do mesmo, é o diferente. Eu falo sempre que se a gente ficar no mais do mesmo, eu vou precisar de mais servidor, mais verba, mais juiz para aumentar a produtividade. Não comporta mais isso, a sociedade que nós temos hoje. E com os instrumentos que nós temos que ter o mesmo pessoal trabalhando menos, só que com uma forma mais eficaz. Então, o que eu falo é, não se preocupe com isso, porque as pessoas vão estar para ensinar e nós vamos corrigir as rotas, e ao final de 2 anos eu acredito que terá valido a pena sair da inércia e modificar o tribunal, nesse sentido de ganhar em produtividade com menos recurso, tanto humano quanto recurso financeiro. Excelência, que legado o senhor gostaria de deixar ao final do seu mandato como presidente em 2018? Uma nova forma de administrar. O objetivo deste projeto é produzir entrevistas que servirão como fonte de pesquisa sobre a Justiça do Trabalho em Goiás. Que mensagem o senhor gostaria de deixar registrada para aqueles que futuramente terão acesso aos seus depoimentos? Que analisem com carinho. Que é o principal, com carinho e paciência. Enquanto magistrado, aconteceu algum fato inusitado que ficou na sua memória e que possa compartilhar conosco? Fatos inusitados ocorrem todo dia. Dificuldades a gente vê todos os dias. No primeiro grau, então é riquíssimo quando você está fazendo audiência e as partes, os advogados, os classistas na época,
Eu só tenho dificuldade de falar porque eu não tenho autorização deles, mas eu posso falar que é muito peculiar ser juiz do trabalho. As pessoas aqui em Goiás e as pessoas, não só de Goiás, mas as pessoas que acorrem na Justiça do Trabalho, muitas das vezes são mais simples. E há 20 anos atrás, que nós não tínhamos celular, internet, as relações de trabalho eram muito mais amigas e menos profissionais. Então as situações eram as mais inusitadas que existiam, que para alguém que é da cidade é de uma forma, aquele do campo que trabalhava lá junto é completamente diferente. Eu acho que eu não quero tecer os comentários a todos aí. Excelência, a partir de suas experiências, que palavras deixaria um magistrado que está iniciando sua carreira na área trabalhista? Não pense no vencimento. Pense que cada processo é uma vida. Não tenha pressa se não tiver certeza. Agora, não fique esperando a certeza absoluta e a pressa e que seja devagar. Isso é o principal. Se você pensar em ser justo e não pensar no que você recebe, mas saber que o que você recebe é simplesmente o que te mantém para que você exerça a tua função. Se o magistrado tiver isso na ideia, é um sacerdócio. Não é uma profissão para se ficar rico. Desembargador, que pergunta não foi feita ao senhor que o senhor gostaria de deixar registrado? Não, eu acredito que foi bem exaustiva. Na realidade, não é exaustiva a resposta, me perdoe. Bem exauriente a entrevista. Quem é Breno Medeiros, na opinião de Breno Medeiros? Um cara um pouco chato e que, às vezes, pelo ímpeto de querer fazer as coisas certas, é um pouco incompreendido. Mas, sem dúvida alguma, eu tenho como vocação a magistratura. Isso eu posso falar que eu sou um magistrado por vocação. Doutor Breno, o que é a vida? É um momento que a gente tem de auxiliar as próximas gerações. Desembargador, a Escola Judicial, em nome do TRT 18, lhe agradece imensamente pelos seus valiosos depoimentos. Obrigada. Obrigado.